Bom dia, gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Então, eu estava dando uma introdução aqui sobre o que eu vou falar hoje na live. É, Tem algumas iniciações que acontecem na terapia multidimensional e que eu muito falo, vez ou outra aqui no Instagram, que se passa por muitas iniciações, que tem toda uma preparação na formação. E muitas vezes as pessoas não entendem o que é iniciação, o que são essas iniciações da terapia multidimensional. Então, eu resolvi fazer essa live para falar um pouco sobre a terapia, tá? Que eu sei que tem muitas pessoas aqui que já conhecem, que já foram meus alunos, mas também tem pessoas que não sabem o que é, e inclusive confundem muito com reiki, acho que é como reiki. Eu vou falar um pouquinho sobre isso e vou falar sobre algumas iniciações específicas, tá? Vou explicar o que são essas iniciações e no final a gente vai fazer um processo muito especial de transmutação, de purificação profunda, tá? Através da chama violeta. Para quem não sabe, a chama violeta é uma chama de limpeza, de purificação. E a gente vai fazer um processo no final com esta chama maravilhosa, tá? Um processo muito, muito especial. Então, quem quer receber aí esse tratamento, fique aí até o final. Bom, vamos do início, né? Vou falar sobre as iniciações da terapia multidimensional, mas o que é a terapia multidimensional? Para quem sabe, está caindo aí de paraquedas nessa live, para quem não conhece ainda, nunca ouviu falar, ou já ouviu falar e não entende muito bem, a terapia multidimensional é uma terapia energética, espiritual, que acontece em outro nível dimensional. Ela não acontece aqui. Na verdade, aqui neste plano, eu, enquanto terapeuta, sirvo apenas como um elo, uma conexão, um canal entre o meu cliente, ou eu mesma, né, se eu estou me auto-aplicando, e a minha equipe espiritual, porque na formação também nos é apresentada a nossa equipe espiritual, nossa equipe de trabalho, nossa equipe de limpeza. Então, nesse atendimento, eu, enquanto terapeuta, fico na minha conexão com o meu coração, que tem todo um passo a passo para a gente acessar esse coração, fazer essa conexão entre a equipe e o nosso cliente. E essa equipe, junto com o meu duplo, e aí nós vamos um pouquinho mais a fundo. Meu duplo, quem é o meu duplo? É um corpo meu de quinta dimensão. Então, se a gente for olhar para a nossa estrutura, nós temos vários corpos, né? Nós somos, como eu gosto de dar um exemplo nas formações de terapia multidimensional, como as bonecas russas, né? Quem já viu aquelas bonequinhas russas que uma vai entrando dentro da outra e vai entrando dentro da outra? É como se fosse isso, de uma forma bem lúdica, né? Nós temos vários corpos. Nós temos um corpo físico, temos um corpo mental, emocional, energético. E esse duplo, ou dublê, como a gente chama, ele é um corpo de quinta dimensão, que ele é muito semelhante com este corpo aqui, porém, ele tem habilidades que este corpo não tem. Ele tem um corpo mais sutil, ele não tem essa densidade, então ele tem habilidades lá que são importantes para a atuação na terapia multidimensional, que este corpo físico aqui não tem, né? Com essa densidade toda aqui na fisicalidade. Então, nesse outro nível dimensional, onde acontece os atendimentos de terapia multidimensional, que a gente atua muito na quarta dimensão, a quarta dimensão é uma dimensão paralela a essa que nós estamos, né? E que também é muito semelhante com essa aqui, porém também menos densa. E aí ele atua com a nossa equipe espiritual. Quem está chegando aqui, quem sabe, né?
não conhece muito ou não entende muito sobre essas questões mais espirituais, pode estar achando um papo bem de louco, mas é isso aí mesmo, a gente é meio louco mesmo, não é? Mas eu digo para vocês assim, ó, por mais que tudo isso que eu esteja falando seja novo para você que está chegando aqui, eu digo para você levar para o seu coração. E se tem algo que não mente e que filtra de uma forma muito pura e muito potente o que de fato é uma verdade para nós e o que não é, é o nosso coração. Então, que tudo que vocês estão ouvindo aqui, por mais louco que possa parecer, vocês levem para o coração de vocês, tá? E isso é algo que eu falei na nossos encontros lá da leitura de telos esses dias, que é algo que a gente tem que trabalhar cada vez mais na gente. Eu acho que esse ano de 2024 vai fazer muito isso com a gente, de fazer a gente voltar para esse coração, né? A terapia multidimensional é sobre isso, voltar para essa casa, para esse contato com o nosso eu divino. E tudo aquilo que a gente escuta, tudo aquilo que a gente recebe aqui, tem que passar pelo filtro deste coração, né? Para quê? Para que a gente esteja cada vez mais alinhado nesse ano de 2024 com a nossa verdade, com a nossa essência. Então, tudo que eu estou falando aqui, levem para o coração de vocês. Vanessa, como eu faço isso? Simplesmente pega a informação. Nossa, que doideira isso que essa mulher está falando. Mas eu vou pegar essa informação e vou trazer para cá. Deixa eu trazer ela para cá. Qual é o meu sentir? O que que eu sinto em relação a essa informação? Porque não é mental, não é racional. Isso é aqui que a gente percebe. A mente não consegue entender. Esses assuntos, gente, mais espirituais, elevados, digamos assim, a mente não consegue entender. A nossa mente aqui, na 3D, na terceira dimensão, ela é muito limitada. Ela não consegue entender, ela não consegue compreender muita coisa. E aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa sentir. O sentir não mente, o sentir é extremamente elevado, mas esse sentir a gente foi perdendo essa capacidade, né? A gente foi estimulando tanto o mental por vidas e vidas e vidas, por verdadeiras encarnações, que a gente foi se desconectando desse sentir. Por isso que muitas pessoas falam assim: ah, eu tenho dificuldade em confiar em mim, eu tenho dificuldade em confiar naquilo que eu sinto, eu nunca sei se é viagem da minha cabeça. Quem é que é terapeuta aí e nunca pensou isso? Nunca sei se é viagem da minha cabeça ou se é real o que eu estou sentindo. Por que tanta dúvida em relação a isso, gente? Porque está desconectado do sentir, está desconectado do coração. Aí quer todas as explicações de forma lógica e racional. E não, esses assuntos aí não é de forma lógica e racional que a gente aprende, que a gente se desenvolve. É através do sentir, a gente precisa sentir isso, tá? Então peguem todas essas informações, ó, e levem para o coração. Simples assim. Fez sentido? Maravilha. Não fez sentido? Tá tudo bem. Descarta, tá? Eu vi ali que tinha uma pergunta da Nina, que é a Camila, né? Nosso duplo é uma versão nossa mais evoluída? Podemos dizer que sim, tá? Podemos dizer que sim. Não que seja, talvez, uma versão mais evoluída, mas é um corpo que não está nesta frequência aqui, tá? Vamos falar assim, mas ele é sim, ele é um corpo mais evoluído, ele está numa quinta dimensão, é um corpo de quinta dimensão. E ele atua junto com a nossa equipe espiritual, né? Que na terapia multidimensional nós temos, já falando sobre as iniciações, nós temos uma iniciação específica para que você se conecte, para que você seja apresentado, para que você tenha a atribuição de uma equipe espiritual para este trabalho, porque como eu falei aqui, na terapia multidimensional, nós, enquanto terapeutas, somos apenas um canal. Um canal, por quê? Porque essa equipe vai atuar junto com esse duplo e nós vamos fazer o quê? Nós vamos estar estabelecendo essa conexão e vamos depois passar para esse cliente, né? O que que a gente percebeu, o que que a gente sentiu,
diante desse atendimento. E essas percepções podem ser visuais, podem ser sensoriais, podem ser através das nossas emoções, e a gente passa para esse cliente o que aconteceu, de certa forma, nesse atendimento, através desse sentir, né? O que a gente percebeu nesse atendimento. Essa é a nossa função enquanto terapeuta, tá? O restante é com a equipe. E aí, onde é que entra as iniciações? Então, a gente entendendo que nós temos esse duplo, que é um corpo nosso de quinta dimensão, que atua nesse outro nível dimensional, que a gente pode chamar de plano astral, ou quarta dimensão, que é muito onde o nosso duplo, a equipe, atua nesta terapia. Entendemos que temos lá a equipe espiritual. Onde que entra essas iniciações, então? As iniciações, quando a gente fala em iniciação, o que é uma iniciação? Né? Quando a gente começa a olhar para o conceito da palavra. Uma iniciação, você está sendo iniciado em algo, num conhecimento, numa energia. Então, essas iniciações na terapia multidimensional, elas transmitem verdadeiros códigos. Códigos para nós, para o nosso duplo, que ficam registrados na nossa estrutura multidimensional, porque por que o nome desta terapia é terapia multidimensional? Nós somos seres multidimensionais. Por que somos seres multidimensionais? Porque, como eu falei, nós temos vários corpos. Então, não estamos somente nesta dimensão. Eu sei que aqui é o que a gente está mais familiarizado, mas não estamos só aqui, né? Temos o corpo mental, emocional, o espiritual. Então, nós temos outros corpos, por isso somos seres multidimensionais. Então, esses códigos que as iniciações transmitem, elas ficam registradas nessa estrutura nossa, enquanto terapeutas multidimensionais. Quando a gente fala em códigos, o que seriam esses códigos? São energias, são frequências, são informações, porque tudo é energia, tudo é frequência, tudo é energia, absolutamente tudo. Todo pensamento, toda fala, todo conhecimento, tudo isso é energia. Então, esses códigos que nos são entregues através das iniciações, é como se fossem informações, aprendizagens, frequências que são gravadas nesses nossos corpos, nessa nossa estrutura multidimensional, que faz o quê com a gente? Nos prepara para atuar com esta terapia. Porque uma coisa que eu sempre falo em relação a essa formação de terapia multidimensional é que você não precisa estar pronto para vir fazer essa formação. Você não precisa estar num nível de desenvolvimento espiritual evoluído, elevado, para você vir para essa formação. Você não precisa ter nenhum dom mediúnico. Eu falo entre aspas, porque tem uma uma distorção em relação à questão de dons mediúnicos, que todos nós temos dons mediúnicos, todos nós somos médiums, de certa forma, né? Uns com seus sentidos aí mediúnicos um pouco mais aflorados, outros um pouco menos, uns que desenvolveram mais, outros menos, mas todos temos dons mediúnicos. Então, não precisa ter um dom mediúnico para vir para essa formação. Por quê? Porque você é preparado. Todas essas iniciações que eu estou falando aqui, que se recebe numa formação de terapia multidimensional, ela está preparando a pessoa para ser esse canal. Você está sendo preparado. Então, essas iniciações, os 2 dias de formação, na verdade, eles são uma preparação. É um tratamento, gente. E que vai além desses 2 dias. Porque quem já fez aqui a formação comigo, quem está inscrita para essa formação do próximo final de semana, sabe que quando você diz um sim para a espiritualidade, por mais que você não tenha se inscrito na formação ainda,
tá? Porque acontece, já tá lá, já tá acertado o que a gente vai fazer. Quando vê, não se inscreveu, mas já tá acertado o que vai fazer. Coisas já acontecem, já começam a acontecer na vida. Tudo começa já a se movimentar. Então, esse processo de cura, digamos assim, e cura eu digo aqui numa forma mais profunda desta palavra, já começa a se manifestar. Por quê? Porque a espiritualidade começa a atuar, começa a te preparar. Então, quando a gente olha assim para a iniciação, olha para um processo iniciático, né? A gente vai olhar assim um processo iniciático quando a gente vê lá dos filmes de antigamente, lá do tempo do Egito, como que era um processo iniciático? O iniciado que estava buscando ser iniciado, ele passava pelo quê? Pela uma preparação. Ele passava pelo quê? Por testes, né? Para estar de fato preparado para acessar um conhecimento, para acessar uma sabedoria ali. Então, a gente já começa a ser preparado bem antes da formação de terapia multidimensional. São as provas que vão aparecendo no nosso caminho, né? Porque a gente sabe que essa preparação, não adianta a gente querer enfeitar, colorir, porque nem sempre ela é gostosinha, né? Nem sempre ela é prazerosa. Na grande maioria das vezes, são situações de fato desafiadoras, que são as que mais nos engrandecem, que são as situações que mais nos faz crescer. E quanto mais consciência a gente tem destes processos que a gente passa, esses processos desafiadores, quanto mais consciência nós temos que, nossa, tem algo aqui para mim, tem uma aprendizagem, tem um presente aqui, mais fácil a gente passa pela situação desafiadora. Mas, de fato, são os que mais nos engrandecem, né? E então, antes mesmo de vir, muitas pessoas relatam. Eu, Vanessa, passei, meu Deus do céu, eu passei por processos muito profundos antes de eu vir para a terapia multidimensional. Que hoje em dia eu vejo que se eu não tivesse passado por aqueles processos, se eu não tivesse realmente experienciado o meu fundo do poço em 2022, começo de 2022, eu não teria vindo para a terapia multidimensional. Não teria. Porque foi esse fundo do poço, né? Eu tive que mergulhar profundamente para dentro do meu ser, porque a iniciação também ela fala sobre isso, né? Então a gente olha lá, voltando para a historinha, eu vou indo, a gente volta lá para a historinha do iniciático, né? Quem passa por um processo iniciático, ele ia para onde? Ele ia para dentro de um templo para receber o processo de iniciação. O que a gente faz aqui na terapia multidimensional? Vamos para qual templo? Para o nosso templo. Então, eu, Vanessa, lá eu precisei passar por diversos desafios que foram a minha preparação, que me fizeram voltar para o meu templo, para o meu interior, para dentro de mim, para que eu, de fato, fosse para essa formação. Então, nós estamos sendo preparados o tempo inteiro, mas aí entra outro ponto muito importante: estamos sendo preparados, somos guiados, somos orientados, sim, o tempo inteiro, mas nós precisamos ter a coragem necessária para dar os passos para este caminho. Que essa foi outra fala que veio na nossa leitura da semana passada de Telos, sobre ter a coragem de ir além, porque na maioria das vezes a gente sente no nosso coração o caminho que a gente tem que ir, os ciclos que a gente precisa encerrar, os ciclos que a gente precisa iniciar, só que por estar desconectados deste coração aqui, deste centro aqui, onde reside a nossa alma, a gente potencializa o quê? Aqui. E aí aqui vem e diz o quê? Que você não deve fazer, que você vai correr riscos, que não é seguro, que é incerto.
E aí você fica alimentando o medo, a insegurança, a escassez. Então, todos esses caminhos que vão nos sendo apontados, esses chamados que nós vamos recebendo, a gente precisa ter a coragem de ir, precisa dar o passo, precisa fazer. Então, essa preparação, ela acontece muitas vezes antes, mas ela é refinada na formação, né? Nas iniciações. Então, essas iniciações, eu vou falar sobre algumas aqui, tá? Pouquíssimas, porque são muitas na formação e não teria como eu falar isso numa live. Mas eu vou falar sobre algumas para vocês terem uma ideia, assim, do que a gente trabalha nessas iniciações. Todas essas iniciações são um tratamento para o terapeuta. É um tratamento. Além de estar trazendo esses códigos, essa informação, essas novas frequências que ficam registradas na nossa estrutura multidimensional, para que a gente possa atuar, para que a gente esteja apto para ser esse canal com a equipe e o nosso cliente, para que o nosso duplo tenha o que é necessário para ele atuar junto com essa equipe, porque o duplo, que eu falei no início aqui da live, ele recebe essas iniciações. Este é um curso multidimensional. Então, não é só esse aqui, ó, que recebe. Não, nosso duplo recebe também. Então, a gente recebe essas energias para poder atuar, mas é uma preparação, é um tratamento. Então, são 2 dias intensos de tratamento, que nos refina. Então, a gente passa por outros processos iniciáticos, digamos assim, fora da formação, que são esses desafios, que são todos esses movimentos que vão acontecendo na vida e que vão nos engrandecendo, você percebendo ou não, sim, te engrandece. E quando chega na formação, através dessas iniciações, é como se fosse um refinamento daquilo que já foi acessado e que talvez por falta de consciência você não perceba que você já estava passando por um processo iniciático, né? De voltar para o seu templo, voltar para o seu templo, voltar para esta conexão com a sua divindade interior, ativar os poderes que este ser tem, que você, ser, centelha divina, tem. Vi que vocês estão mandando umas perguntas, deixa eu ver aqui. Van, você ainda trabalha com Axis também? Não, eu não trabalho mais com Axis. Utilizo. Esses tempos eu estava fazendo umas barras aqui no meu filho. Mas como eu não estou atendendo presencial, gente, eu não atuo com Axis, não. Tá? Axis, inclusive, foi um dos meus grandes processos que me auxiliou muito na minha jornada, mas que chegou um momento em 2022 que foi um dos ciclos que eu tive que ter coragem de encerrar, né? Que eu estava sendo chamada ali, não era mais este caminho e eu tive que ter coragem de encerrar. Por que coragem, gente? Porque eu estava confortável, né? Eu já estava há 4, 5 anos facilitando Access, era o que todo mundo me conhecia, era por barras de Access, né? Já tinha uma certa autoridade no assunto, né? Quantos cursos, meu Deus, milhares de alunos por diversos lugares do Brasil e fora do Brasil, que eu dei classe em Miami também, durante a minha jornada aí, e eu tive que sair desse conforto, né? E foi começar tudo de novo, né? De uma forma completamente diferente, porque imagina, que vocês não falam sobre espiritualidade, não de forma direta. E aí começa a Vanessa aqui a falar sobre espiritualidade, a falar de energia, a falar de uma forma completamente diferente. Então eu tive que, foi um dos ciclos que eu tive que ter coragem de encerrar, para que outros pudessem se abrir. Foi o processo aí, o processo de iniciação, que já estava acontecendo. Verdade, Vanessa, passei por desafios na semana da turma contigo e quando entrei, abri um espaço gigante em mim. É sobre isso. Porque aí a gente passa pelos processos, pela nossa preparação, a gente sente o chamado, né? Que trazer como exemplo, como estou falando da terapia multidimensional, por exemplo, um chamado de participar de uma formação como essa,
a gente atende o chamado. Por quê? Porque esses chamados, gente, isso é uma coisa que a gente precisa entender cada vez mais. Que esses chamados, para o que vai nos trazer crescimento, para o que vai nos trazer evolução, eles vêm acompanhados de muito medo, na grande maioria das vezes. Por quê? Vamos olhar para a terapia multidimensional, que é algo que trabalha muito espiritualidade, energia e tudo mais. Quantas experiências, em quantas vidas você teve que lidar com isso e você foi, de certa forma, quando vê, castigado, maltratado, excluído, por trabalhar com a energia. Aí você acha que você vem nesta encarnação e vai ser facinho assim ir para esse caminho? Vai. Quando vê, você vai fugir, você vai negar, você vai alimentar diversas crenças em relação a isso que vão te afastar cada vez mais deste caminho. Você vai ter medo, e o medo, ele, quando é um medo racional, ele é muito positivo, porque ele nos livra de vários perigos, né? Mas, na maioria das vezes, são medos irracionais. São aqueles medos que a mente projeta como algo terrível vai acontecer e, na verdade, aquele caminho ali é o que vai te levar para uma expansão tremenda. Como a Amor trouxe aqui, um espaço gigante em mim, um espaço tremendo, uma expansão, os legítimos saltos quânticos. Eu ouso dizer, inclusive, que todos os caminhos que nos levam para saltos na nossa vida, que nos levam para uma evolução absurda, são caminhos que se apresentam com muito medo. O medo, ele pode ser uma bússola maravilhosa, porque aonde tem medo pode ter certeza que tem crescimento, que tem algo grande ali para você. Mas a gente precisa, mais uma vez, ter a coragem. Tá aquele medinho, mas tá sentindo. E é aqui, né? Como eu falei, não é aqui. Tá sentindo. Vai. Dá esse passo. Porque no momento que a gente dá o passo, é como se fosse um carro, o farol de um carro. É exatamente como o farol de um carro. Você está indo num caminho escuro, de noite, não tem poste na rua com o seu carro. O farol ele ilumina até uma parte do trajeto. Como é que ele vai seguir iluminando? Ele tem que andar. Conforme ele anda, ele ilumina. Conforme ele anda, ele mostra mais desse caminho. É assim aqui, gente. A gente precisa andar, a gente precisa caminhar, a gente precisa se movimentar, e conforme a gente vai se movimentando, esse farol vai iluminando mais, ilumina mais uma parte, mas ficar parado só vai te mostrar alguns poucos metros na tua frente. Então a gente precisa, vai sentindo esses chamados, vai, mais um pouquinho e mais um pouquinho. Você não precisa ter certeza de todo o seu caminho. Isso é uma ilusão da mente, do ego. O ego quer ter certeza de um caminho, que eu recebo muitas vezes nas leituras de registros akáshicos. Qual é o caminho que eu devo seguir? O ego quer um caminho traçado, pronto. Mas não, você não precisa ter esse caminho traçado. Você precisa saber o seu próximo passo. Você precisa saber aonde você quer chegar. Isso é bom, porque dá um norte. Aonde eu quero chegar? O que eu quero para a minha vida? O que eu quero para o meu processo? O que eu quero para o meu momento, para a minha expansão? Você tem um norte, mas o caminho, ele vai se fazendo a partir de cada passo que você dá, de cada metro que você anda com esse carro. E aí o farol começa a iluminar, e iluminar, iluminar. E assim ele vai. As coisas começam a agir e eu estou em meio a muitas mudanças. Estou maravilhada. A frase está tudo sendo preparado, ecoa em mim. Que lindo! É exatamente assim. Está tudo sendo trabalhado. Nos mínimos detalhes, digo para vocês. Tudo é muito preparado para nós e tudo acontece de uma forma perfeita. Sobre as iniciações, vocês entenderam? Vocês têm alguma dúvida? Que eu vou falar sobre algumas delas, tá?
não consigo falar sobre muitas, é que são muitas iniciações, porque como eu falei para vocês, é esse refinamento da iniciação de vocês numa formação de terapia multidimensional. Então, são muitas iniciações que a gente recebe ali, é uma preparação linda mesmo, essa formação, que nos traz para uma conexão que eu digo assim, ó, não tem, não tem como uma pessoa entrar numa formação de terapia multidimensional e sair igual. Não tem, gente. Porque você é tão trabalhado de uma forma tão amorosa que não tem como você sair da mesma forma. A intuição potencializa, a confiança potencializa, confiança em nós, no nosso servir, no nosso eu divino. Autoconfiança é um contato com a espiritualidade também que se modifica, não tem como ficar igual após uma formação. Então, essas iniciações vão nos refinando, nos preparando ainda mais para ser esse canal. Mas também, cada iniciação também tem um propósito de atuação, né? Além de nos preparar, elas também são utilizadas, de certa forma, essas energias, esses códigos que nos são transferidos nas iniciações da terapia multidimensional, para a nossa atuação enquanto terapeutas, para quem se forma como terapeuta. Para quem é cliente, que eu tenho vários aqui, esses códigos são transferidos no atendimento, no seu tratamento, né? Enquanto a equipe atua, enquanto o duplo está ali auxiliando. Então, se vocês não têm nenhuma dúvida sobre iniciação, eu vou falar um pouco sobre algumas iniciações, tá? Algumas, e nós vamos fazer um processo aqui com a chama violeta. Deixa eu só pegar aqui que eu separei algumas iniciações para eu falar. Entenderam? O que se trata essas iniciações? Então, assim, gente, não é reiki, não é como reiki. E eu até acho que traz um pouco de confusão por conta da palavra iniciação, porque no reiki tem a iniciação do reiki. Mas terapia multidimensional não é como o reiki, gente, é bem diferente, na verdade, porque o reiki é o terapeuta que está ali canalizando essa energia universal e emanando para o seu cliente. Aqui eu vou trazer uma diferença básica em relação a reiki e terapia multidimensional. Então, o terapeuta está canalizando essa energia e enviando para o seu cliente. Na terapia multidimensional, eu, enquanto terapeuta, sou apenas um canal. Quem é que atua? A equipe espiritual. Não sou eu. É a equipe. Então, esse atendimento não acontece aqui. Não é através de mim. Eu sou o canal. Quem faz, quem atua é a equipe espiritual. Em outro nível dimensional, como eu falei. E mesmo que seja em outro nível dimensional, quem recebe, né, quem já recebeu sabe, nós temos percepções, nós temos sensações durante esse atendimento. Por quê? Né? Os diversos corpos ali estão recebendo esse atendimento, então reverbera neste físico aqui também, tá? Então é bem diferente de reiki, gente. Não tem como a gente dizer que é parecido, porque é muito diferente, muito mesmo, tá? Porque não é o terapeuta que atua como no reiki. Quem atua é a equipe espiritual. E aí, não tem limite para esse atendimento, eu digo. E quando eu começo a falar dos benefícios, eu digo que eu até limito essa ferramenta, porque ela vai muito além de qualquer benefício que eu possa trazer, de qualquer forma de atuação que eu possa trazer, porque não tem limite. A equipe, ela percebe o que é necessário para aquela pessoa, e se é limpeza, se é harmonização, se é, vou dar alguns exemplos aqui, retirada de chips, de implantes, se é cura do feminino, se é cura da ancestralidade, se é cirurgias espirituais, tudo isso pode acontecer num atendimento de terapia multidimensional, mas eu amo essa incerteza. Eu nunca sei o que vai acontecer no atendimento, né? Eu posso intencionar a boa cura, que a gente faz a intenção de boa cura para esse cliente, posso trazer um tema, algo que ele esteja passando para intencionar para essa equipe atuar, mas a equipe vai sempre atuar
no que essa pessoa está precisando para o seu momento atual. Então, eu nunca sei o que irá acontecer num atendimento, mas é sempre, 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 sempre para o bem, para a elevação, para o crescimento, para a cura desta pessoa em todos os níveis possíveis, tá? Então, vou falar sobre algumas iniciações. Então, iniciações já entendemos que são esses códigos que são transferidos, transmitidos durante o processo ali da formação em terapia multidimensional. Nós temos várias iniciações. Se vocês entrarem no link lá da minha bio, vocês vão ver. Eu coloquei todas as iniciações que a gente realiza numa formação. São muitas iniciações, eu vou falar sobre algumas aqui, tá? Uma delas, que a gente vai fazer um processo aqui depois, chama violeta. Nós somos iniciados na chama violeta. Eu sei que muitos de vocês já conhecem essa energia da chama violeta, até através do próprio Reiki, né? E a gente pode utilizar essa luz violeta para transmutação, para purificação, mas quando a gente recebe essa iniciação, a gente consegue usar essa chama de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente, até mesmo, eu posso dizer para vocês, porque nós recebemos esses códigos nessa iniciação, que nos torna, como a Helene Abiassi, que é canalizadora da técnica, diz, nos torna sacerdotisas e sacerdotes da chama violeta. Então, a gente consegue usar essa energia de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente. Além de, nessa iniciação, ela também vir para transmutar, para limpar, para purificar. Mas ela nos traz esses códigos para que durante um atendimento, nosso duplo também recebe esses códigos, para que durante o atendimento, se a equipe for fazer um trabalho como esse, nós já temos essa informação ali. Nós já temos essas energias. Já está na nossa estrutura multidimensional. Essa é uma. Outra iniciação que eu gosto muito, eu vou trazer aqui as minhas preferidas, digamos assim, da formação de terapia multidimensional. Outra que eu gosto muito é a iniciação à energia rosa de Órion. Órion é uma constelação, né? Uma estrelas, né? E muitos de nós viemos dessas estrelas, e tanto que fala muito hoje em dia, né? As sementes estelares. E essa energia rosa de Órion, ela vem trabalhar através dos cavalos, dos Pégasos, dos unicórnios. E aí aquele momento assim, ó, leva pro coração, porque eu falei que tem umas coisas que era papo de louco mesmo. Leva pro coração, porque se vocês forem pro racional de vocês, não dá, gente. Racional, ele trava, ele não consegue entender esse papo de louco aqui. Então, essa iniciação, ela é realizada através dos cavalos, do poder dos cavalos, dos Pégasos, dos unicórnios. E essa iniciação, a energia rosa de Órion, ela vem para trabalhar muito a nossa autoridade. Dentre outras coisas, ela vem muito para trabalhar a nossa autoridade. Como que a gente se enxerga, como que a gente se posiciona em cargos de autoridade, como que a gente se vê como uma autoridade, se a gente se permite se ver como autoridade, ou até mesmo como a gente lida com autoridades. Essa é uma das minhas preferidas, porque eu digo que é uma das questões que já foi muito trabalhada em mim, essa questão da autoridade. Tanto eu me ver como uma autoridade, então de eu conseguir dar ordens, que já tive muita dificuldade, e isso tem conexão com vários outros desafios meus aí, a própria questão da expressão, que já foi um desafio muito grande na minha vida. Então, da gente se colocar como autoridade, da gente lidar com autoridades, então, quando alguém que representa uma autoridade vem se relacionar com você, vem lidar com você, como que você lida com essa pessoa. Então, essa iniciação, ela vem para trabalhar essa autoridade. E aí, lembrando, todas essas iniciações, não só para a gente, claro que a gente recebe o tratamento, mas num atendimento, se for necessário, vai ser utilizada essa energia para o seu cliente também. Por isso que fica gravado na nossa estrutura de terapeuta multidimensional.
Outra que eu gosto muito é a iniciação às pétalas de rosas. Lá em Portugal, faz a ligação com Rainha Santa Isabel, mas aqui no Brasil a gente pode falar que é uma iniciação feita por Mãe Maria, porque na verdade muitas vezes só muda a roupagem, mas a energia é dessa grande mestra, dessa mãe maior, né, que é Mãe Maria. Então, nessa iniciação, as pétalas de rosa, o que que as pétalas de rosa vêm trabalhar nessa iniciação? As nossas negatividades. Tudo aquilo que está cristalizado em nós. Ela vem para dissolver essa cristalização dessas negatividades, liberar isso de uma forma muito sutil, de uma forma muito amorosa. E aí, essa forma sutil e amorosa, a gente pode olhar pela própria pétala de rosa. O que que uma pétala de rosa representa, gente? É sutileza, né? Leveza, suavidade. É exatamente dessa forma que Mãe Maria atua nessa iniciação, com muita amorosidade, com muita suavidade, para essa limpeza, para essa descristalização dessas negatividades. Outra que eu gosto muito, gosto de todos, mas uma que eu acho que a gente está precisando cada vez mais, que é a iniciação à paz da unidade, por Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel que nos passa esses códigos dessa iniciação, da paz da unidade. Então, nós vivemos num plano de dualidade da terceira dimensão. Então, aqui é luz e sombra. A luz faz sombra, né? E ambas fazem parte de uma unidade, fazem parte de um todo. Essa iniciação, ela vem de uma dimensão de unidade, onde a paz, ela não precisa do conflito para ser transmitida. Aqui, muitas vezes, por ser um plano de dualidade, a gente precisa atrair uma polaridade para conhecer a outra. Deste plano de Arcanjo Miguel, da onde vem essa iniciação, é um plano de unidade. Então, essa iniciação, ela traz a possibilidade de Arcanjo Miguel trazer uma matéria que é unidade, e ele coloca como se ele colocasse um pedaço no nosso coração, né? E muitas partes nossas são harmonizadas com essa unidade, depois dessa iniciação. Então, nos traz condições de receber e de utilizar também essas energias de unidade. Então, no nosso dia a dia, enquanto iniciados nessas energias, mas também durante um atendimento de terapia multidimensional. Essas três, mas nós temos assim, ó, muitas outras. Nós temos iniciação às maçãs por Mestra Dama. Nós temos iniciação à luz azul de Sírios. Nós temos iniciação das passagens de códigos lemurianos da imortalidade, tá? Que também acontece na terapia multidimensional. E essa imortalidade, eu digo aqui, não é sobre nós não morrermos mais. Quem sabe chegaremos lá, assim como os lemurianos que não precisam mais desencarnar para seguir o seu processo evolutivo, mas não é sobre desencarnar, é sobre nós termos mais facilidade com essa fisicalidade, com este corpo físico aqui. Temos também a iniciação dos 7 raios do arco-íris pela Irmandade Inca de Machu Picchu. Temos ativação da imunidade às radiações eletromagnéticas por Cryon. E temos a maravilhosa abertura do chakra do coração por Mestre Jesus. Então, nós temos aí várias iniciações, tem mais, tá, gente? Eu não vou falar de todas, que são muitas, mas lá no link da formação em terapia multidimensional, eu descrevi todas as iniciações que acontecem na formação, tem a lista completa lá. E temos essa abertura do chakra cardíaco, por quê? Porque quando eu recebo essa abertura do meu chakra cardíaco, eu consigo acessar essas diversas dimensões através deste portal. Então, o nosso portal do coração, ele é um portal que nos conecta a diversas dimensões. E aí, com essa abertura,
eu consigo emitir e receber o que é necessário durante o atendimento, eu consigo ser este elo, né, essa conexão com a minha equipe, porque este coração aqui é a nossa ligação direta com a fonte, direta. É aqui dentro desse coração que habita Deus, dentro da gente, porque nós somos essa centelha divina, esse pedacinho dele, né? Então, quando a gente recebe essa abertura desse chakra cardíaco, nos traz essa possibilidade de conectar com as outras dimensões, de fazer esse trabalho na terapia multidimensional, de voltar a se conectar com esta alma, com essa centelha divina, de fortalecer essa conexão. E agora eu quero fazer com vocês um processo de transmutação. E aí, vocês entenderam? Fez sentido? Clareou um pouquinho em relação a essas iniciações, o que que significa? Me contem. A gente vai fazer um processo aqui, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar, tá? A gente vai fazer um processo aqui, como eu falei, com a chama violeta, tá? Então, é um processo bem profundo, nesse momento multidimensional, que eu faço sempre com a conexão da terapia multidimensional. Então, eu digo que é um aperitivo para quem quer conhecer essa energia da terapia multidimensional. Esses processos que eu faço no final das lives é um aperitivo para você experienciar esta energia da terapia multidimensional. E a gente vai fazer aí esse processo com a chama violeta, que é uma chama, para quem não sabe, uma chama de transmutação, de purificação, de limpeza profunda em todas as áreas e aspectos que vocês podem imaginar. A chama violeta, ela pode atuar. Então, a gente vai fazer aqui esse processo que é muito especial, tá? Para que vocês recebam um pouquinho desta energia de limpeza. Foram ótimas explicações, que bom. Adorei as informações, que ótimo, fico feliz. Vamos fazer, então, nosso momento multidimensional? Eu vou precisar de vocês o quê, tá? Quem quer receber aí esse processo. Pode deixar um copinho de água próximo a vocês. Pode ir pegando enquanto eu vou explicando aqui. Que vocês sentem confortavelmente. Então, senta, toca os pés no chão. É muito importante esses pés estarem tocando o chão durante o processo de terapia multidimensional, porque é o que nos traz o nosso ancoramento, o nosso enraizamento. Tá? Então, toquem os pezinhos de vocês no chão, sentem confortavelmente. Então, se quiser apoiar as costas, é bom também para esse momento, que aí vocês ficam mais confortáveis. As mãos pode deixar repousadas sobre as pernas e eu vou ir guiando vocês neste processo. Então, a gente vai fazer uma conexão para receber essa limpeza e transmutação poderosa da chama violeta, tá? Então, peguem um copinho de água, deixe essa aguinha próxima a vocês aí e no final do processo, vocês podem tomar a água de vocês. Bora lá? Eu vou tirar aqui os comentários. Eu não vou botar música, porque eu estou gravando para o YouTube também, e aí eu não posso utilizar música, tá? Então a gente vai fazer, vocês vão apenas precisar me ouvir. E então, nessa posição, sentados, pés tocando o chão, as mãos podem repousar sobre as pernas de vocês. Nós vamos começar fazendo algumas respirações profundas, então, inspirando pelo nariz, soltando pela boca, mais uma vez. E mais uma vez. Abaixo dos nossos pés, podemos visualizar uma grande placa de luz que cobre todo o ambiente. Da sola dos seus pés saem raízes, raízes energéticas,
que descem em direção à Terra e te conectam profundamente com a Mãe Gaia, indo até o centro da Terra, ao coração da Terra. Neste momento de conexão com o centro da Terra, receba através das suas raízes toda a nutrição, toda a energia de vitalidade, de abundância, de prosperidade que vai entrando através das solas dos seus pés, subindo pelas pernas e transbordando por todo o seu corpo. Em contato com a sua mão direita, você pode perceber a presença do seu anjo da guarda. Presença que você reconhece através das sensações de amor, de proteção, de acolhimento. Neste momento, pode colocar toda a sua atenção no seu chakra cardíaco, no centro do seu peito. Se quiser, pode colocar a sua mão ou as suas mãos no coração para fortalecer ainda mais esse sentir deste grande portal. E do seu chakra cardíaco, do seu coração, se forma uma grande bola de luz, onde, de mãos dadas com o seu anjo da guarda, você irá adentrar neste grande portal. Junto com seu anjo da guarda, você vai agora para o seu jardim interior, o seu lugar de paz. Olhe ao redor do seu jardim, perceba as flores, perceba a natureza, sinta a energia deste local. Neste momento, podemos sentir uma grande luz violeta à nossa frente. Sentimos a intensidade desta luz. Que se forma bem diante de nós e que envolve o nosso corpo por completo. Essa luz violeta vai envolvendo todo o seu corpo, todo o seu ser.
essa poderosa chama violeta vai ardendo dentro de ti, transmutando toda a negatividade, curando todas as distorções, todos os medos, todos os equívocos passados e presentes em seu campo energético. A chama violeta vai limpando, purificando cada pensamento, cada chakra, cada centro de energia do seu corpo. E você apenas permite que isso aconteça. A chama violeta vai trabalhando, limpando, purificando, transmutando, tornando as energias neutras e liberando todos os bloqueios energéticos do seu campo e em todos os seus corpos. Apenas imagine, visualize você completamente envolvido por esta chama violeta. Ela libera todas as nossas ilusões. Todas as negatividades. Tudo aquilo que de alguma forma estava te impedindo de seguir adiante. Ela vai limpando, purificando, transmutando. Enquanto a chama violeta vai agindo, podemos decretar em nome do eu sou, do meu ser, e em nome de Deus, eu invoco a ação da chama violeta da transmutação, paixão e perdão em meu campo áurico, para a limpeza e purificação de cada pensamento e sensação no meu plexo solar e em todos os meus chakras. Peço a ação do fogo violeta, permeando cada célula, átomo e elétron dos meus 4 sistemas corporais. Neste momento e em cada momento de minha vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para curar todas as distorções de equívocos passados e presentes em meus campos de energia. Peço que as energias do fogo violeta curem todas as distorções em meus corpos físicos, emocional e mental. Com muita gratidão, agora peço que a ação do fogo violeta se manifeste em meus campos de energia em pleno poder. E que assim seja. Vai recebendo um pouco mais dessa energia.
até que você vai sentindo que essa energia vai se dissipando, mostrando que este trabalho de transmutação e limpeza está chegando ao seu final. Você se visualiza envolvido por uma grande bola de luz branca e dourada, que te energiza e sela o teu campo. E com profundo amor e gratidão, agradecemos este trabalho, a cada ser envolvido neste processo, ao maravilhoso Mestre Saint Germain, pelo poder da chama violeta, e vai inspirando e expirando devagar, e de pouco a pouco vai voltando, mexendo as suas mãos, mexendo os seus pés. Quando voltar, pode tomar a sua água. Au, como que vocês estão? Esse decreto que eu usei, ele está no livro de Telos 2, tá? E é um decreto que a gente pode fazer de forma consciente, sem precisar de um processo de terapia multidimensional, sem precisar de um processo de meditação, simplesmente decretar. Tá no livro 2 de Telos, para quem tem o livro. E muito poderoso, né? Da gente poder agregar esse decreto junto com essa energia da terapia multidimensional. Sensacional, aguardando em alegria pelo fim de semana. Os processos ao vivo têm uma força tremenda. Sim, tem uma força tremenda. Por quê? Porque nós estamos aqui conectados através de um único propósito. Então, tem uma força muito grande. Por mais que não estejamos presencialmente aqui juntos, tem uma força energética de um campo que se forma aqui. E final de semana a gente tem formação em terapia multidimensional, que nós vamos estar aí, ancorando essas energias, passando por essas iniciações maravilhosas, que eu digo que essa formação é um regresso à casa, né? É um regresso a essa casa aqui. E tem uma sensação, que eu digo, é para ativar o nosso sentir, né? Nosso sentir. Tem uma sensação que eu sempre tenho em todas as formações, em todas as turmas que eu já iniciei, que é tudo é simples, sabe? Sempre vem essa sensação de tudo é simples, tudo é muito simples. Nós que complicamos tanto. E todos os processos, eles são simples, tudo que acontece é simples, que só cabe a nós enxergar essa simplicidade, essa leveza, e que está disponível para todos. Essa é uma sensação que eu sempre tenho em cada formação, sabe? Dessa simplicidade, dessa pureza da vida e que a gente vai perdendo tanto com essa loucura que a vida vai nos apresentando, né? Mas que a gente está caminhando para voltar a isso, a este estado natural de simplicidade, de entrega, de amor, de confiança. E eu vejo que a terapia multidimensional é uma terapia de ascensão mesmo, sabe? Uma terapia para nos levar para este caminho da nossa ascensão, da nossa expansão, da nossa evolução, dessa conexão com o coração, que tudo está apontando para isso, né? Os próprios lemurianos, trazendo aí as nossas leituras de telas, os próprios lemurianos, que já são seres aí que estão em uma quinta dimensão, eles nos trazem isso, né? Essa questão do amor, essa conexão com o coração deles, com essa grandiosidade da alma, com esse poder que nós temos, a nossa centelha divina.
Então, nós estamos caminhando para essa evolução e a terapia multidimensional é uma terapia para este processo. Então, quem sente no coração de vir com a gente nesse final de semana, tem formação dias 27 e 28, agora, próximo final de semana, tá? É uma formação que é praticamente o dia inteiro, então eu coloquei a partir das 8 horas da manhã para a gente começar um pouco mais cedinho e a gente vai ali até as 4, 5 da tarde, tá? Então, quem sente no coração esse chamado, que como eu falei, não é racional, não é cognitivo, é no sentir mesmo, fica o convite para vocês, tá? Tem o link na minha bio e digo aqui, gente, tá dando problema na. O Instagram tá bloqueando links externos, tá? Então aparece uma mensagem que é um link externo, se você quer abrir, mas assim, tô botando aqui minha conta em risco. Não é vírus, não é nada, é o link mesmo lá que tem todas as informações. Então tem o link na minha bio, mas pode me chamar também no direct, no WhatsApp, que eu envio todas as informações, tá? Que essa formação vai acontecer agora no próximo final de semana. E como eu falei, não é uma formação somente para terapeutas. Quando eu vejo a formação de terapia multidimensional e tudo que ela faz com a gente, eu digo que é uma formação que todos deveriam passar. Que não tem. Eu tenho alunas dentistas, advogadas, arquitetas, psicólogas, engenheiro. Gente, eu tenho aluno de todas as áreas possíveis que vocês podem imaginar. Eu tenho alunos que já passaram por essas iniciações e que levam para a sua vida, que não trabalham como terapeutas, mas que levam para a sua vida todas essas iniciações, todas essas energias que são ativadas, toda essa conexão com o coração, com o duplo, com a equipe espiritual. Então, fica o meu convite aí, tá? Próximo final de semana. E hoje, para quem gosta de telos, ou mesmo que você não saiba o que é telos, eu tenho um grupo de leitura de telos que acontece ao vivo através do Zoom, totalmente gratuito, tá? A gente lê juntos telos uma vez por semana, tá? A gente está entrando hoje no livro 2. Então, quem quer começar as leituras do livro 2 aí com a gente, hoje tem às 8 horas da noite, tá? E é outro livro assim, ó, que não tem. Se você sente, esse aqui é outro conhecimento, gente, que mesmo que não faça sentido, que você não conheça, se você sente no seu coração, tem algo para você em telos, só vem, porque esses livros também nos transmitem verdadeiros códigos energéticos, espirituais, e tem muitos processos incríveis nos livros, tem ensinamentos preciosos do povo da Lemúria, e mais disso só lá no nosso encontro ao vivo, para vocês saberem, tem um link do grupo no meu perfil do Instagram, tá? Para quem quiser participar dessas leituras. Antes eu estava deixando salvo no YouTube, eu tive que parar porque tem uma questão de direitos autorais. Então eu parei, como eu estou lendo o livro mesmo, tal qual como está, e a gente vai conversando, eu fazendo alguns comentários, mas eu estou lendo o livro, então eu tive que parar de botar lá no YouTube. Mas a gente lê ao vivo e é gratuito, gente. É uma doação que eu senti de fazer. Então, quem quer participar, tem o link na minha bio, tá? Do Instagram, para vir para o grupo de leitura de telas. Gente, gratidão por estarem aqui ao vivo, por as minhas alunas de terapia multidimensional, por me auxiliarem a ancorar essa energia aqui para esses processos. E a gente se vê. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Até mais.